Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para reagir ao Jorge Igor falando da declaração do Rafinha. Eu ainda não vi o vídeo, então eu vou reagir junto com vocês aqui. Então, antes de ir pro vídeo, só lembrando a todos que se vocês gostarem dos meus conteúdos, deixem a sua curtida, se inscrevem, ativem o sininho, compartilhem com seus amigos para eu estar sempre aqui presente com vocês. E também, se quiserem sugerir algum conteúdo para eu reagir, algum time, um jogador para analisar, pode deixar nos comentários, pode me chamar pelo Instagram, o que vocês quiserem. Então, bora pro vídeo, bora ver o que ele tá falando do Rafinha. Quer provocar os caras? Provoca. Tá tudo bem. Agora, aguenta o rojão porque o rojão vem. O Rafinha jogou a temperatura desse jogo de hoje entre Argentina e Brasil lá pro alto. É bom o Brasil abrir o olho. Vocês viram que foi a arbitragem semana passada contra... Tá, antes de falar de arbitragem, cara, eu sinto que, independente se você concorda com esse tipo de declaração ou não, eu sinto que ela deu uma animada a mais pro jogo, deixou as pessoas mais ansiosas, porque agora tem, pô, será que a Argentina vai chegar batendo? Será que o Brasil vai bater? Será que vai ter briga? E as pessoas acabam gostando desse clima, né? O clima hostil. Então eu sinto que, independente se vocês acham que foi boa ou que não foi boa, ela gerou um hype, né? Essa empolgação a mais para a partida, que é muito interessante e acho que todo mundo está ansioso para assistir e para ver como vai ser. Algo que talvez se ele não tivesse falado, a gente estaria meio, beleza e tal, vamos ver, o Brasil tá melhorando e tal, ia estar meio nesse clima assim. E agora a gente, pô, queremos ver, que estamos contra a Argentina, vamos ver como vai ser. a Colômbia, né? É bom o Brasil abrir o olho. Isso não vai passar batido pelos argentinos, não vai. O clima vai Não. estar muito hostil. É sempre bom falar que esse tipo de declaração, às vezes quando alguém provoca, quando fala coisa, sempre é utilizado no vestiário, no pré-jogo, na pré-eleição, sei lá, independente do momento que é utilizado, mas isso chega neles e é utilizado a favor para animar todo mundo ali no vestiário, falar, olha, eles estão provocando a gente, já falaram isso da gente, vamos lá mostrar que tal. Então, tipo assim, isso chega neles. O próprio Scaloni, acho que ele deu na coletiva, ele falou que não sabia o que tinha sido dito ainda, mas que, tipo, obviamente isso chega neles. E aí, meu amigo, a arbitragem sabe como é, né? E essa história do jogador provocar, tem que provocar ou não tem que provocar? Pô, se o cara fala, vocês reclamam. Se o cara não fala, vocês reclamam. Tá bom. Vamos debater sobre isso. Esse é um ponto muito importante também. Antes você vai dar o like, vai se inscrever, vai ativar o sininho, vem com a gente rumo a 330 mil inscritos por aqui. Não podia ser outro assunto hoje. Bom almoço para você nessa terça-feira. E aproveite, porque nessa terça-feira continua valendo o preço promocional. Todo respeito aí, vamos passar o anúncio, né? Que não estamos sendo pagos também. Livre, você tem um tempo muitas vezes ilimitado para falar, né? Porque não obedece a uma grade de programação. Então, o podcast pode durar 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependendo da audiência, dependendo da qualidade do entrevistado, das perguntas que estão sendo feitas. Se o papo tá legal, vai levando. Isso é muito bacana. Mas isso tem um risco embutido para quem é uma figura pública. Nesse ambiente muito solto, muito fluido, você às vezes pode esquecer. E você está falando, sei lá, para 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 50 mil pessoas, enfim. Você esquece do alcance daquilo, porque você está ali num negócio tão leve, tão solto, você se sente em casa, do sofá da sua casa, ou do sofá da casa de um amigo, ou na mesa de um bar. Isso até foi uma coisa que o pessoal, quando o Neymar foi no Podpah, teve gente que trouxe à tona que eles perceberam que o Podpah foi gravado, assim. E aí, pô, por que foi gravado? Por que não foi ao vivo? E provavelmente uma das coisas tenha sido isso, esse cuidado do staff dele, ou dele mesmo, sei lá, de pedir pra ser gravado, mas é que não foi oficialmente falaram que foi gravado. Acho que foi mais uma coisa que especularam, porque eles perceberam que acho que o cabelo dele tava diferente, alguma coisa. Mas o podcast tem dessas, às vezes a gente acaba soltando umas coisas que a gente se arrepende depois, ou que a gente não pensou de ver na hora de falar, enfim. Mas acho que é um pouco disso que Com ele tá comentando. amigos e esquece que tem microfone, câmera e internet. Esse é o perigo. Eu, inclusive, avalio muito criteriosamente participação em podcasts. Eu, infelizmente, não consigo atender a todos por questão de agenda, às vezes por questão de liberação da TNT Sports e às vezes porque eu entendo que existe um risco ali. Pô, esse ambiente aqui, tem gente que vai muito bem nesse ambiente mais provocativo, solto, leve. Eu já não sou esse cara. Eu já sou um cara meio quadradão, então de repente não vai sair uma resposta legal. Eu serei autêntico demais, serei sincero demais, e quando você é público e é sincero demais, às vezes isso tem implicações. Então eu piso um pouquinho no freio, gostaria de ir muito mais, mas eu entendo que às vezes tem riscos aí que precisam ser medidos. Agora,
Tem um outro ponto também, né? Tem um diferencial nessa situação do Rafinha. Além do ambiente de podcast já ser uma coisa mais solta, fluida, leve, né? Descompromissada às vezes e tal, que não deveria, né? Aí eu, aí eu não vou me esquecer nunca do Se Liga, do esporro que o Skylab deu no Monark. Hum. Amigo, você tem um microfone, você tem uma responsabilidade, né? Antes o Monark tivesse ouvido. Então, você precisa lembrar disso, mas o ambiente você esquece e tal, não deveria esquecer quando você está no podcast que tem um microfone na sua frente. Isso aqui é poderoso, não pode esquecer. Muito. Mas tem um diferencial aí. O Rafinha estava dando uma entrevista para um ídolo. E que Então, cara, diferencial, né? você multiplica, sei lá, por 5, por 10 essa sensação de estar à vontade. Pô, tô de boa, tô. É o Romário, cara, tetracampeão do mundo. Esses caras veneram o Romário. Então, isso às vezes é uma armadilha. Eu acho que foi uma armadilha para o Rafinha. Eu fico me perguntando até agora como isso foi Armadilha, pro acho que ar, não. porque geralmente são entrevistas gravadas do podcast do Romário, e a gente sabe como as assessorias hoje trabalham muito próximas dos jogadores, justamente para evitar danos, né? Para se antecipar a problemas. Ó, manda isso aí pro ar, não. Às vezes acontece. O cara dá uma entrevista gravada, o assessor tá olhando, no final ele chega e fala, ó, isso aí não pode ir pro ar, não. Isso aí não foi legal, essa repercussão, essa fala vai gerar uma repercussão negativa, melhor cortar isso do material final. Isso acontece, ó, muito. Pelo visto, não aconteceu no caso do Rafinha. Ou passou batido, ou eles entenderam que não é isso mesmo. E aí, dado esse contexto, enfim, o Romário, ele conseguiu o que ele queria. Como todo apresentador de podcast, ele quer o corte. Hum. Ele quer a fala polêmica, que viralize. O Romário jogou e o Rafinha foi no embalo. Acontece. Romário não é o primeiro apresentador de podcast e entrevistador a fazer isso, nem será o É. último, mas o fez com muita competência. O Romário vai conduzindo ali uma conversa, né? Um bate-papo que não é necessariamente uma entrevista formal. E é isso, né? O ambiente conta muito. Se o Rafinha chega e senta para dar uma entrevista na bancada do Último Lance na TNT Sports, com os comentaristas ali, tudo, luz, aquela coisa toda, uma pauta pré-determinada, a postura dele é uma. Quando você tá conversando com o teu ídolo, num Diferente. bate-papo e tal, pô, é outra pegada. Então o cara, né, se sente à vontade e caiu nessa do Romário. Mas a gente tem que se debruçar na fala em si, na declaração em si, na provocação. Então, a sequência você já deve ter visto, né? O Romário chega e, pô, agora é a Argentina, né? Nossa maior rival, graças a Deus eles estão sem o Messi. Porrada neles, né? Aí o Rafinha, porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. No campo e fora de campo, se tiver que ser. Cara, então, vamos lá, por partes. Vamos ver o Você que vai tá falar. conversando com o Romário. Aí o Romário fala, pô, Brasil e Argentina é foda, hein? Porrada neles, né? Você vai falar, não, Romário, peraí, pô, devagar. Né? Os argentinos são nossos irmãos, são nossos amigos, a gente tem que respeitar. Você não vai dar essa resposta pro Romário nunca. Nunca. Porque o Romário era um cara de personalidade, era um cara que não afinava, o cara que quando precisava dar porrada em campo dava também, né? Então, se você se coloca nessa situação diante do Romário, você sai inferior ali, você fala, porra, o cara é frouxo, o Romário jogou a bola pra cima e o cara... Então, você tenta responder, né, no pé de igualdade com o teu ídolo. Eu acho que isso pesou muito. Se é um jornalista que vira pro Rafinha e pergunta, ô Rafinha, Brasil e Argentina, hein? Porrada neles, né? Óbvio que o Rafinha não daria essa resposta. Não, veja bem, não é isso, a gente tá lá pra jogar futebol. Que ele, não, vamos lá, vamos ter respeito com o adversário, tal, tal, tal. Imagina se ele responde isso pro Romário, ele ia ser criticado por ter pipocado, né, na frente do Romário, entendeu? A gente tá lá pra ganhar os 3 pontos, é a camisa da seleção brasileira que a gente tá representando, barará, barará. Gente, tá na cara, né? Quem faz a pergunta influencia muito na Com resposta certeza. que é dada. Aí, beleza. Aí o Rafinha fala, não, porrada neles. No Pô, não, campo e fora... inclusive, isso me lembrou um vídeo que eu vi esses dias. Acho que quando o Michel Bastos estreou pela CNN, eu acho, CBN, não, acho que é CBN, né? E aí o jornalista foi tipo, brincar com ele. O jornalista estava presencial no estádio, acho que era Palmeiras e São Paulo, e ele induzia as pessoas ou a falarem bem ou a falarem mal do Michel Bastos. Tipo assim, às vezes ele perguntava, o Michel Bastos tá estreando aqui, papapá, tipo, elogiando o Michel Bastos, aí a pessoa que ele entrevistava elogiava. Ou ele chegava falando mal do Michel Bastos e as pessoas concordavam ali, que é muito do jeito que a pergunta vem, do jeito que o apresentador tá ali
pra conversar, né? Tipo, ele vai dar essas induzidas a falar algo. Do campo se tiver que ser. Pô, cara, assim, aí é de graça. Aí é de graça. Já é tudo de graça, né? Porque não teve nada do lado de lá. Os caras estão lá deles, liderando a eliminatória, já podem se classificar para a Copa do Mundo hoje. O Brasil cheio de problemas. Os caras não estão provocando, não estão enchendo o saco do Brasil, não estão falando nada. Já foi de graça, mas assim, não foi levantado pelo Rafinha, foi levantado pelo Romário. O Rafinha foi no embalo. Só que quando o Rafinha chega e fala, se precisar bater fora do campo, nós vamos bater também. Isso não estava na pergunta do Romário. Aí é de graça. Aí é a parte de Mas graça vai no que embalo. vem do Rafinha. Porra, de graça, irmão. De graça. Tem problema em provocar, Jorge? Não tem. Não tem. Mas vamos voltar um pouquinho, tá? Se não fala, é criticado. É ou não é verdade, Jorge? Calma. Em partes. Eu gosto... Vou dar de novo a minha opinião aqui no canal. Quem almoça comigo aqui todo dia já ouviu 500 vezes eu falar isso. Eu gosto do cara que sai do script, do cara que não fica preso do briefing da assessoria, né? Do cara que não fica exageradamente preocupado lá com tudo que ele aprendeu no media training e tal. Pô, o cara é autêntico. O cara fala o que tá pensando. Mesmo sabendo que aquilo vai dar um burburinho, vai dar um tumulto, mas beleza, é o que eu tô pensando, eu sou esse cara mesmo, eu vou falar. Eu gosto. Porém, enaltecer esse comportamento não significa que a gente vai deixar de se debruçar naquilo que foi falado. Bater palma, aplaudir, reconhecer o mérito do cara que é autêntico, não nos tira automaticamente o direito de criticar o que foi falado. São duas coisas diferentes. Que Sim. bom que você falou. Legal. Você, porra, mostrou personalidade, mostrou coragem, mostrou ousadia. Palmas pra você. Mas você falou merda. Não, pode ser. Ou você vai dizer, não, além de você ter sido corajoso, ousado, parabéns, pô, você mandou bem na fala. Aí vai depender do que for dito. Aí vai depender também dos ouvidos que ouvirem, captarem aquilo que for dito. Uns vão interpretar de um jeito, outros vão interpretar do outro. Mas uma coisa não anula a outra. Então acho legal o Rafinha correr esse risco. Mas tem muitos problemas nisso aqui. Você joga a temperatura... Primeiro que você está falando em porrada até fora de campo, né? E isso, nesse ambiente de selvageria, barbárie que temos em arquibancadas e estádios de futebol, isso pode ser interpretado por uma meia dúzia de idiotas violentos como, é isso mesmo, fora do campo, então tá bom, vamos bater em torcedor, vamos cair na porrada na arquibancada. Isso é perigoso. É uma fala perigosa nesse aspecto do Rafinha, no aspecto do controle dos distúrbios que podem ocorrer num jogo com 80, 90 mil pessoas no Monumental de Nunes. É gente pra caramba. É muita gente. Inflamada, muitos vão pro estádio inflamados por essa declaração do Rafinha. É aí que eu volto ao ponto do início do vídeo. Como figura pública, você medir as consequências do que fala. Você, opa, aqui tem um risco. Se eu tiver aqui soltinho demais, eu vou falar demais. E eu falando demais, eu posso gerar, por exemplo, uma situação de incitação à violência e tal. Porra, melhor segurar a onda. É ou não é verdade? Então, tem esse risco. Eu não diria. Depende, porque eles consideram muitos vão inflamados. Eu acho que já vão inflamados por ser Brasil e Argentina, ter essa rivalidade. Anda tendo também esse atrito, assim, não é exatamente Brasil com a Argentina, mas Brasil Comebol, presidente argentino, casos de racismo e tudo mais. Então tem esse todo atrito em volta ali. Podem ver, sim, se vocês forem ver algumas publicações de argentinos mesmo falando sobre essa declaração do Rafinha. Eu vi uma que era tipo assim, como que a gente vai receber os brasileiros aqui? E aí, tipo, vários comentários racistas. Então, tem esse outro lado inflamado por ser Brasil e Argentina, ter todas essas outras polêmicas, vamos dizer assim, né? Em volta do caso. E aqui só inflama um pouco mais mesmo. Não sei se vai inflamar tanto mais assim, porque já é algo que, né, tem esse fogo por trás. Grande, fora de campo. E o risco no campo, que o Rafinha vai correr desde o primeiro minuto, desde o aquecimento. E já iria ocorrer antes esse risco, vamos dizer assim, esse clima hostil de clássico. Já era, só inflamou mais, né? De ser hostilizado, de tomar chegadas fortes, de tomar provocada no ouvido, dedo na cara, encarada. É o que eu falei, vocês acham que se ele não tivesse falado isso, não teria nada disso, entendeu? Teria de qualquer jeito. Vai acontecer. Bom, pode ser que tenha, né? Não aconteceu ainda. Tem a menor dúvida. O Di Maria não comenta. A imprensa argentina
não posta a cotovelada do Otamendi no Rafinha de graça. O Di Maria não comenta com risada nessa postagem, nessa foto da ESPN Argentina, do Rafinha tomando a cotovelada do Otamendi de graça. São É o que eu falei, claro que chega neles, e aí eles absorvem isso pra usar como motivação. sinais. Ah, é? Vocês vão dar porrada? Tá bom. Nisso aí nós somos mestre. Nisso aí a gente está à frente de vocês há muito tempo. A gente é professor disso aí. Vocês estão aprendendo agora. Nós somos PhD nisso aí. Esse é o recado que está dado. E se a gente pegar a arbitragem do jogo contra a Colômbia na semana passada, a preocupação aumenta. Porque o Richard Rios, no primeiro tempo, deu 6 bordoadas em jogadores brasileiros e só foi tomar cartão amarelo no segundo tempo. É que a arbitragem por si só já seria, acho que, uma preocupação, mesmo tendo o jogo da Colômbia ou não, porque a gente sabe o nível da arbitragem, tanto brasileira quanto sul-americana, e é complicado. A Colômbia fez 24 faltas no jogo, algumas duras para amarelo, várias para amarelo. Só esse cartão do Rios foi aplicado. O árbitro deixou a Colômbia dentro do Brasil, não foi lá não, foi aqui. O árbitro venezuelano Andrés Herrera, na semana passada, na quinta-feira, dentro do Brasil, no Mané Garrincha, deixou a Colômbia meter a porrada no Brasil. Deixou na cara dura, na cara de pau. Só não viu quem não quis. Por que isso não vai acontecer hoje, no mental de nós? Pode Na acontecer, casa a dos gente sabe que é caras. assim. A arbitragem da Conmebol é conivente com porradaria e é conivente com cera. E Sim. o Brasil sofre muito com essas duas coisas quando elas acontecem no campo. Pô, eu não entendo até hoje porque que a Conmebol não aplica os acréscimos maiores, que aí fica aquele jogo tudo truncado, 4 de acréscimo, 5 de acréscimo. Aqui o Brasil a gente já adaptou bem, já dá 10 de acréscimo quando acontece, 8 de acréscimo. Mas a Conmebol continua com 5. Para com VAR, para com cera, e mesmo assim é o 5, 6 estourando ali, mas geralmente é 5. Pô, isso é uma coisa que me irrita mesmo e que precisa ser mudada urgente já para esse ano logo mudar logo isso, mas a Conmebol continua com esses acréscimos econômicos, né? Sofre demais. A arbitragem da Para Conmebol. catimbar, não tem a expertise dos caras. A gente catimba também na Libertadores, na Sul-Americana. Mas igual os caras, a gente não chegou. E na porradaria, irmão, aí você vai se medir na porradaria com Argentina e Uruguai. Historicamente, nós ganhamos deles na bola. Eles vêm pra porrada, a gente vem pra ganhar. Né? Eles vêm pra fazer palhaçada, a gente vem e toca 5 neles numa semifinal de Libertadores, como fizemos no ano passado. Historicamente, quando a gente parte para esse negócio de vamos pro pau, o Felipe Melo lá foi encurralado dentro do campo, lá no estádio do Penharol. Não, porque loucura. tapa na cara de uruguaio. Chegou lá, irmão, chapa esquentou. Qual o benefício que você traz disso? Eu acho que você traz pouco benefício disso. Porque o momento da seleção brasileira não é nada bom. O Brasil vai extremamente desfalcado pro jogo. O jogo é muito difícil, a nossa chance de vitória não é tão alta assim. Os caras vêm numa fase muito boa. A arbitragem não tem coibido a pancadaria contra o Brasil. Olha todo esse... Mas a declaração em si mudou, tipo, piorou tudo isso? Eu acredito que não. Eu acredito que seria tudo desse mesmo jeito, independente se tivesse falado outra coisa, enfim. Esse contexto aí, o contexto não é favorável, também é algo que você precisa medir no momento que você vai dar uma provocada. Você está se garantindo para isso? O Rafinha na temporada está se garantindo, não resta dúvida. Mas a seleção brasileira como time, hoje, ela não se garante, no geral, contra a maioria dos adversários que ela tem enfrentado em 25, enfrentou em 24. Não. Hoje, não. Então, o mar não tapa peixe. Agora, eu sei que isso para o evento, para a venda do jogo, é maravilhoso. Isso eu não serei hipócrita aqui de dizer que não. Vai ter o que eu falei no começo do vídeo, né? Tipo, eu acho que isso animou os torcedores em geral, assim, pô, agora eu quero assistir a partida, eu tô ansioso pra ver o que vai acontecer. Não vou adotar discursinho politicamente correto. Nossa, que feio, né? Porradaria. Já disse os riscos que existem aqui, o risco de distúrbio, o negócio que deveria ser evitado, mas eu reconheço que apesar disso, apesar de ter sido um pouquinho politicamente incorreta a fala do Rafinha, para o evento, maravilhoso. Para a promoção do evento. Vocês lembram do vídeo que eu fiz aqui em dezembro? Não, isso até me lembra outra coisa. Vamos dizer que o Rafinha ele falou da porrada, o Rafinha fosse lá e falasse, não vamos dar porrada não, isso é pra violência, sei lá, umas coisas assim. E eu levar como provocação também pra eles, cara, acho que especialmente torcida, os jogadores, tipo, estão falando isso, estão falando, agora que a gente vai dar porrada, vamos mostrar pra eles, sei lá, umas coisas assim. Porque
é difícil. Provocação você pode absorver do jeito que quiser e provocar de volta. Enfim, é complexo, né? Não é tão simples assim. Sobre a queda de audiência da NBA, o técnico do Boston Celtics dizendo, pô, precisa ter mais treta entre os jogadores, precisa ter mais roteiro, história, provocação entre eles, tá tudo muito morno. Porra, isso aí jogou a temperatura lá em cima, o mundo hoje tá curioso pra ver esse jogo. Sim. A galera que acompanha futebol, que de repente nem tá muito ligada na seleção, nem tá muito... Quando ela descobriu isso aí, ouviu isso aí, falou, opa, esse jogo promete, irmão, esse jogo vai ser quente. Então tem esse benefício para o evento. O evento cresce em importância, porque se ganhou um roteiro. O roteiro da porradaria dentro do campo e fora dele. Um roteiro de guerra. Um roteiro de batalha. Dado pelo Rafinha. E vai virar combustível. Combustível para os caras, não tem a menor dúvida. Esse também é o risco. Você vai inflamar os caras e vai falar, então beleza. Então nós vamos jogar, nós vamos correr 2 vezes mais. Nós vamos dividir 2 vezes mais. Nós vamos brigar 2 vezes mais. Para calar a boca desses caras. Sabe como é o argentino quando tá inflamado. Então... E tem gente, eu acho que especialmente o Guardiola, podem reparar em toda a coletiva dele, quando pergunta sobre o adversário, ele sempre elogia o adversário, ele sempre fala bem, tipo, ele tira essa responsabilidade dele, tira essa pressão dele, joga pra outra equipe, e não só isso, como ele deixa de ter material pro outro time usar como provocação, para dar esse combustível. Eu não sei se é por causa disso, né, mas eu imagino que é só de tirar a pressão da sua própria equipe, jogar a pressão para outro, falando, sempre elogia o adversário. Isso também serve para eles não terem materiais para usarem do Guardiola como combustível, como essa provocação para empolgar mais ainda. Eu acho que é uma fala que tem mais risco do que benefício. Talvez. Todo esse contexto, mas reconheço que o Rafinha pelo menos foi corajoso. E aí tem um outro lado dessa moeda. A tendência é que o Brasil não vença o jogo, né? O Brasil não é favorito para esse jogo. Não é Mas assim vamos também. lá, vamos imaginar que o Brasil ganhe lá dentro hoje, 1-0 gol do Rafinha. Rafinha vira herói. Empolga mais ainda a torcida brasileira, então, né? Tem outro lado, pode acontecer também. Caramba, falou, provocou, se garantiu, ganhou dos caras, meteu o gol lá dentro, porque ele promete o gol, né? O Aí Romário, é só edit do Rafinha, ó, no Twitter, ó, toma, no Instagram. Sequência da resposta da porradaria, o Romário vira assim e fala, pra finalizar, vai fazer a porra do gol contra a Argentina? Aí o Rafinha diz, vou, com tudo. Ele prometeu um gol. Cara... mas é o contexto, né? O Romário te pergunta isso, você vai falar que não. Eu vou falar, vamos ver. Pô, aí tem que bater no peito mesmo. Que risco que o Rafinha correu, cara, porque ele falou de porrada e prometeu gol. Ele vai ter que bancar agora. Porque se bancar, nesse cenário positivo, ganhou o jogo, o gol dele maravilhoso, entra pra história, pô. Entra pra história. Nós vamos lembrar pra sempre desse Brasil e Argentina que o Rafinha prometeu e cumpriu. Já não sei. Se perde feio e o Rafinha tem uma atuação discreta, apagada no jogo, falou e não se garantiu. Falou e não... E pipocou. E não aguentou o tranco. Então, é esse o ponto do início do vídeo. Quer provocar, beleza, mas segura o rojão. Eu, como não seguro muito o rojão, como não gosto de ser sacaneado, não sacaneio ninguém. Porque na hora que me sacanearem, eu vou ficar puto. Então, quando eu era adolescente, eu provocava, tirava um barato. Aí meu time se ferrava, porque se ferrava muito mais do que se dava bem. Aí a bucha vinha, eu não aguentava. Então, tirei esse time de campo. Mas quem quer jogar esse jogo, beleza, pode jogar esse jogo. Mas tem que aguentar. Vamos ver o que vai ser desse jogo hoje. Eu vou narrar lá no YouTube da TNT Sports, a partir das 8 da noite, a nossa live, e a bola rolando às 9. Enfim, é isso. Tomara que o Brasil vença e vamos ver como vai ser. Tamo junto.